Olá, voltamos ao nosso curso de Geografia, ao nosso curso intensivo de Geografia, e hoje a nossa aula, dando continuidade ao nosso programa, vai trabalhar sobre a questão relacionada aos movimentos da Terra e seus impactos no dia a dia. Então, bora lá para a aula, vamos produzir conhecimento. Bom, a nossa conversa hoje retrata especificamente o assunto sobre a geografia, que é sobre os movimentos da Terra. Então, sobre esse assunto nós temos a questão da rotação, nós temos a questão da translação e seus impactos. Seguindo então, a gente vai de cara para o exercício da nossa apostila, a da aula 1, o exercício número 2. Nesse exercício, você tem o movimento da Terra. Esse movimento, como diz o texto, é um movimento de translação. O movimento que a Terra faz em torno, ou melhor, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, diferente da rotação. Então esse movimento, que está exemplificado nessa simples animação, ele é um movimento onde, perceba, a Terra faz essa volta em torno do Sol por 365 dias mais 6 horas, tá? Isso a gente vai entender que essas 6 horas a mais, depois de 4 voltas, vira o ano bissexto, 366 dias. O que é importante, não só sobre esse ano bissexto, é que esta inclinação com a rotação vai nos proporcionar as 4 estações do ano. Isso mesmo, a inclinação da Terra, aproximadamente 23 graus, em torno do Sol, nos dá a realidade das 4 estações. Então, esses são os movimentos. Na verdade, os movimentos da Terra correspondem a 14 no total. Mas os que não têm forte importância são os movimentos relacionados à questão de serem os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação, esse que você vê na tela, ele é um movimento que nos traz a ideia da Terra girar em torno do seu próprio eixo, num período de 24 horas. Uma velocidade de 1.674 km por hora. E isso é no sentido oeste para leste. O que impacta o movimento de rotação? Além do dia e da noite, o movimento de rotação nos traz a orientação dos ventos e a orientação das correntes marinhas, que nas aulas de clima nós vamos ter mais detalhes sobre isso. Essa questão do Enem, que nós trouxemos anteriormente, é uma questão que nos traz sobre especificamente o movimento de translação. O movimento que a Terra dá em torno do Sol, tá? Esse movimento de 365 dias mais 6 horas, como eu disse agora há pouco, faz com que a cada 4 anos, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, depois mais 6, 24, mais um dia. Então, a cada 4 anos, nós temos 366 dias, que é o famoso ano bissexto. Maravilha? Mas o que é importante da gente entender é a questão relacionada ao movimento, o movimento de translação, que vai impactar, né? Vamos dar uma tela maior aqui e falar um pouquinho sobre esse movimento, tá bom? O que esse movimento nos gera? Nos gera as 4 estações. Eu queria com calma aqui com vocês olhar a seguinte realidade, tá bom? Então vamos lá. Gente, tudo que eu falar aqui refere-se ao ano de... ao hemisfério sul, né? Não ao ano de... Desculpa, ao hemisfério sul, tá? Tudo que eu disser aqui. Veja que no dia 20 de junho, o Sol está sobre o Trópico de Câncer. Aqui, ó, tá? Opa, vocês só desculpem aqui o descontrole, mas agora vai ficar legal, tá? O Trópico de Câncer. Esse Trópico de Câncer faz com que o hemisfério norte esteja mais iluminado que o hemisfério sul. Então, você vai ter um hemisfério norte mais iluminado. Em contrapartida, o hemisfério sul menos iluminado. O hemisfério sul menos iluminado, onde nós moramos,
significa então que é o solstício de inverno, o dia mais curto da noite, o dia mais curto que a noite. E à sua esquerda na tela, repare que o Sol está perpendicular ao Trópico de Capricórnio, mostrando então que essa região aqui, que é o hemisfério sul, está mais iluminado. Esse é o período chamado solstício de verão, tá? No meio do caminho você vê aqui, ó, essa característica, que é o Sol incidindo sobre a linha do Equador, tá bom? O Sol incidindo sobre a linha do Equador. Então, nesse momento, são chamados equinócio. Quando é em setembro, equinócio de primavera. Quando é em março, equinócio de outono. O que é importante, então, a gente ter o seguinte conhecimento, tá? Veja bem, nós moramos no hemisfério sul. Quando o Sol está sob o Trópico de Capricórnio, que é essa região do hemisfério sul, é a região então que coloca o Sol sobre o Trópico de Capricórnio, marcando o solstício de verão, o dia mais longo do ano, a noite mais curta. Saímos de dezembro, como passamos o verão, chegamos em março. O Sol vai estar sobre a linha do Equador. Sobre a linha do Equador, equinócio, igual, equivalente. Isso, o dia é igual à noite. Então você vai ter, tá, 12 horas de luz e 12 horas de noite. Começa então, depois do verão, começa o outono, que vai até 23 de junho. Aí o Sol está sobre o Trópico de Câncer. Aqui para nós no hemisfério sul vai ser o inverno, a noite mais longa do ano, o dia mais curto do ano, tá certo? Solstício de inverno. Sai e vamos para junho. Depois de junho nós vamos para setembro. E em setembro o Sol vai estar sobre a linha do Equador, o que vai nos marcar o dia igual à noite. Então essas datas são importantes, você anotou? Se você não pegou, volta, né, no vídeo e aproveita e anota essas datas. Ah, mas não tem problema, tem aqui na tela, tá? Solstício, dia 21 de junho e 21 de dezembro para o hemisfério sul, em junho é o inverno, em dezembro é o verão, tá? E quando nós temos aqui o equinócio, 23 de setembro e 20 de março, que indica então o dia igual à noite. Maravilha? Legal. Então o exercício que traz para a nossa questão é um exercício que, vamos ver aqui, ó, vamos voltar ao exercício aqui na tela, só para a gente ler o que é esse exercício aqui que o Enem nos cobra, tá bom? Então, voltando, chegamos aqui, ó. Vou ler com vocês, tá bom? Deixa eu aqui ampliar para a gente ler legal esse exercício aqui. Aham, aqui, maravilha. Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? Tá? Então, voltando aqui, ó, vem comigo nesse mapa do Brasil, que agora você vai entender legal. Pessoal, veja que interessante. Aqui, que é o período, a gente vai colocar aqui, vamos pegar a nossa setinha. Opa, só ajeitar aqui a nossa setinha. Maravilha. Ok. Isso, voltamos aqui, ó. Vamos lá. Então esse é o mapa do Brasil. Aqui nós temos a leste, onde o Sol nasce. Olha o Sol nascendo bonitinho. A oeste, onde o Sol se põe, né? Maravilha. E fazendo uma revisão, esta linha que está ao norte é a linha do Equador, correto? Então, essa linha que está ao norte é a linha do Equador, olha só, vamos ver? Isso aí, a 0 grau, linha do Equador. Aqui, no sudeste do Brasil, na parte do sul, repare, esta linha, a 23 graus sul, é o Trópico de Capricórnio, é o trópico que vai passar pelo estado de São Paulo, pelo estado do Paraná e pelo estado do Mato Grosso do Sul. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Maravilha?
E a questão que nós estamos trabalhando fica aqui, ó, né, em Brasília, no Distrito Federal, ó, chegou aí, viu? Bacana? Em Brasília. Bom, o exercício nos traz que a data é dia 21 de junho. Onde o Sol está dia 21 de junho? Nós vimos anteriormente, o Sol está lá no Trópico de Câncer. Então ele está acima do nosso desenho. Olha o Solzinho aqui, ó. Quer ver? Olha ele aí, ó. Só que ele está representado aí porque a minha tela do computador não tem como eu mostrar o Trópico de Câncer. Está mais ao norte ainda. Então, meio-dia, lembre, o Sol nasce às 6 da manhã no leste, meio-dia e depois 6 horas se põe. Então, meio-dia ele está a pino. Repare então o raio solar meio-dia. Quer ver? Olha aí, ó. Isso ele está batendo em Brasília e a seta maior indica o sentido que está indo a sombra, que é o sentido sul. Entenderam? Então, a dica é a data. A data onde está? Lá no Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer passa em Cuba, passa no México. Então o Sol está lá. E aí ele vai fazer uma sombra, meio-dia, ele está a pino, vai fazer uma sombra para o sentido sul. Ok? Então, ó, aqui eu vou fazer também de novo para você memorizar. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, e aí é Brasília. Então, onde é que está o Sol? Lá no Trópico de Câncer. Então, dia 21 de junho, a sombra é para o lado sul. Tranquilo? Então, é muito importante você associar onde o Sol está na data correta. E é mais importante também ver o horário. 6 da manhã, o Sol está no leste, nascendo. Meio-dia, o Sol está a pino. E 6 da tarde, 18 horas, ele está se pondo. E isso vai interferir na sombra bastante. Tá certo? Como é o caso dessa questão. Que questão legal. Vamos dar um zoom na tela aqui para a gente ver essa questão. Ó, no Enem PPL 2019 veio o seguinte. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isto ocorreria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ou ao meio-dia solar, esse valor varia ao longo do ano, que permitiu aos antigos usar instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, a sombra é máxima no solstício de inverno e 2, a sombra é mínima no solstício de verão. O estudante, então, que estava aí na questão, ele morava em Macapá. Olha, Macapá, vamos aqui conversar com vocês aqui, tá? Macapá fica no Amapá, mas o aluno não precisava saber que ficava no Amapá. A questão já dá a localização, diz que Macapá fica na linha do Equador. Tudo bem? Então, às vezes o aluno fica preocupado, onde é que fica o Amapá, onde é que é Macapá, mas o Enem ele não é esse grau de exigência, ele quer saber, já colocou, na linha do Equador, tá? Seguindo, ele diz o seguinte, o menino, né, o estudante, entrou em contato com os amigos de Salvador, que fica na região tropical, e Porto Alegre, na região temperada. Novamente, né? Ele te colocou não precisamente Salvador na Bahia, eu tenho que saber onde é que fica a Bahia. Ele já falou, fica na região tropical. Região tropical entre a linha do Equador e o trópico, no caso de Capricórnio, porque a questão é no Brasil. E citou que Porto Alegre fica na zona temperada. Muito bem, zona temperada fica ao sul, abaixo do trópico de Capricórnio. Até aí, tudo bem? Maravilha. Então vamos lá, tá? O que vai acontecer? Portugal, estou viajando aqui. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico. SV, solstício de verão. SI, solstício de inverno e equinócio. Então o que vamos entender aqui nessa questão é o seguinte, tá? Você tem o mapa do Brasil.
E aí as duas linhas importantes, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Nisso aí você vai perceber que nós temos então Macapá, só estou para ajudar vocês. Aqui fica Salvador, na Bahia, tá? E aqui fica Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Maravilha? E aí, pessoal, veja bem, ele diz o seguinte, né, qual que é a informação? Veja, a cidade de Porto Alegre, que está, vamos pegar lá o solstício de inverno, tá? No solstício de inverno, você vê meu mouse aqui, no solstício de inverno, a sombra maior indica a cidade de Porto Alegre. É óbvio que Porto Alegre é que está mais distante, então a sombra é grande. Olha que interessante, no equinócio, vem comigo aqui, no equinócio, Macapá, aqui está a cidade de Macapá, tá? Macapá não tem sombra no equinócio. Por que em Macapá não tem sombra no equinócio? Por que em Macapá não tem sombra? Não tem sombra no equinócio porque Macapá fica na linha do Equador. No equinócio fica o Sol perpendicular à linha do Equador. Então, perpendicular não vai ter sombra em Macapá. Entenderam? Então, olha que legal essa questão. Aí, ela diz assim, só para a gente entender, tá? Pergunta, os resultados encontrados são esses, né? E a questão pergunta o seguinte, tá? Quais dessas cidades contradiz a afirmação 2? A afirmação 2 é a sombra mínima no solstício de verão. Então você está vendo aqui, o solstício de verão, que nenhum deles tem qual que é a sombra mínima? A sombra mínima é a cidade de Porto Alegre. Por que a cidade de Porto Alegre é a sombra mínima? Porque Porto Alegre está pertinho do Trópico de Capricórnio. E assim, então, o que você tem de resultado correto é Macapá e Salvador. Por que Macapá e Salvador? Macapá e Salvador, no caso Macapá, fica na linha do Equador. E, com isso, a sombra fica mais estendida. E a cidade de Salvador também, né, que não fica no Trópico de Capricórnio, fica na região tropical, também vai ter uma sombra estendida. Então a sombra mínima, ou a menor sombra, é aquela cidade que está mais perto do Trópico de Capricórnio, porque o solstício de verão faz com que o Sol esteja sobre Capricórnio. Maravilha? E aí você então chega à conclusão bem legal. Tá bom? Então, veja bem que interessante que nós temos aí. Nós temos então um trabalho do movimento aparente do Sol e sua localização. Vamos repetir? Os meses? Ok. Em dezembro, o Sol fica sob o Trópico de Capricórnio. Em março e setembro, o Sol fica sobre a linha do Equador, gerando o equinócio, dia igual à noite. E em junho, o Sol está sobre o Trópico de Câncer, lá no México, em Cuba, gerando o solstício de inverno. Tá? Com essas datas e localizações, você concebe a ideia do direcionamento das sombras e toda essa localização que nós vimos. Duas questões do Enem que trabalham nesse sentido. Maravilha? Muito bom! Então a gente entendeu o impacto do movimento de translação das 4 estações e seus posicionamentos. E a gente vai seguindo com os nossos estudos nas próximas aulas. Valeu? Obrigado, sigamos juntos, tomar uma água e tudo mais, e voltaremos com mais questões. Até mais, valeu!